Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos à mensagem de hoje. Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo para entender e receber as palavras que alimentam o nosso espírito e que falam direto ao nosso coração. E que as tuas palavras, ó Deus, nunca venham nos faltar, porque todos nós precisamos, necessitamos das tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. A igreja de Cristo diga amém. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então, eles foram, deixando a multidão. Embora os outros barcos fossem atrás deles, logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, bradando: mestre, nós estamos quase nos afogando, e o Senhor nem se importa. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Até aqui diga glória a Deus. Amados, nós estamos lendo a tão famosa passagem que Jesus repreende a tempestade. Repare que até a natureza o obedece. Por quê? Porque até a natureza foi criada, foi formada por Ele. Ele está acima de tudo e todas as coisas. Ele é soberano e além dele não há outro. Quando Jesus atravessa para o outro lado do mar com os seus discípulos, num barquinho, Jesus, na sua onisciência, sabe perfeitamente o que estava para acontecer. Ele já sabia que viria uma tempestade, que as ondas seriam enormes
e que todos dentro daquele barco iriam enfrentar ou iriam passar por uma dificuldade medonha. Ele já sabia de tudo, aliás, ele sabe de tudo. E ele sempre permite com que as coisas aconteçam dentro das nossas limitações, sabendo perfeitamente dos limites de cada um. Jesus não estava num outro barco. Jesus não ficou em terra firme e mandou com que os seus discípulos atravessassem nesse barco sozinhos. Não, Jesus estava com seus discípulos no barco. Receba, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele continua no barco da nossa vida. Você não pode se esquecer disso. Jesus está no barco da tua vida. Ele está contigo a todo momento, a cada instante, a cada segundo. Pode ter certeza que Ele não larga de você, Ele não te abandona. E sabe por que Ele não nos abandona? Porque Ele sabe que somos falhos. Ele sabe que de vez em quando nós vacilamos. Ele sabe. Ele sabe da vida, Ele sabe da história de cada um de nós. Por isso, Ele insiste em estar conosco a todo tempo, o tempo todo. Repare que Jesus entra nesse barquinho com os discípulos e quando vem a tempestade, a Bíblia diz que Ele está dormindo. Tranquilamente Jesus dorme, tranquilamente. Jesus tira um cochilo. E Ele faz isso para quê? Para que os discípulos usassem o nome dEle e a autoridade dEle. Para que os discípulos exercitassem a fé que havia neles. Mas os discípulos foram provados e reprovados. Os discípulos não foram aprovados nessa prova a qual eles realizaram. Porque quando as ondas enormes se formaram e o barco começou a encher de água, o desespero tomou conta. E eles ficaram tão desesperados, mas tão desesperados, que foram acordar Jesus. E eles dizem para Jesus: o Senhor não se incomoda de ver a gente nesse sufoco, nessa luta? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem a Jesus até no dia de hoje. Pessoas que estão passando por uma luta medonha, pessoas que estão passando por uma luta ferrenha, abrem a boca e perguntam a Jesus: o Senhor não vai fazer nada? Por que o Senhor está permitindo com que tudo isso aconteça comigo? As pessoas que fazem esses tipos de pergunta para Jesus é porque ainda não entenderam o propósito de Deus na nossa vida. As pessoas que fazem esse tipo de pergunta para Jesus, na verdade, estão fora do Espírito. Porque se estivessem no Espírito, entenderiam perfeitamente que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Entenderiam que Deus está no controle de tudo, inclusive no controle da nossa vida.
O fato de Jesus estar dormindo naquele barquinho não significava que ele havia deixado o barco. Ele continuava no barco. Quando ele tirou um cochilo naquele barco, isso não significou Jesus abandonando tudo e todos e a todos. Não. Ele continuou no controle. O problema é que os discípulos entraram em desespero. Quando viram a água enchendo o barco, e eles disseram: mestre, nós vamos morrer afogados, nós estamos quase afogando. Olha aí o exagero. O barco não tinha nem afundado, eles já estavam dizendo: estamos quase afogando. Se tivessem quase se afogando, não teriam nem oportunidade de falar. O bem da verdade é essa. Jesus, ele simplesmente queria ver os discípulos agindo pela fé. Certa vez Jesus disse para esses mesmos discípulos: as obras que eu fiz, e obras maiores, vocês farão também. E por que ele disse isso? Porque o poder dele opera dentro de nós, e nós recebemos esta palavra pela fé. O poder de Deus opera dentro de nós. A glória de Deus está sobre a nossa vida. A mão do Senhor está estendida na nossa direção. Nós estamos guardados debaixo das suas asas. Meu irmão amado, minha irmã, use, exercite a fé que Deus colocou dentro de você e não recue. Quando vier o problema, quando vier a dificuldade, quando vier a tempestade sobre ti, meu irmão, minha irmã, não retroceda. Maior é Deus na sua vida. Encara a tempestade, encara o problema, encara a dificuldade. Não seja uma pessoa covarde, não recue, não deixe o desespero na hora do dia mau prevalecer sobre ti, porque uma pessoa desesperada, ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar. Uma pessoa desesperada toma decisões, atitudes precipitadas. Então, quando vier a dificuldade, o dia mau, quando o dia da adversidade chegar para você, então, meu irmão, minha irmã, mantenha-se calmo, com teu pensamento elevado a Deus, com os teus olhos em Deus. O teu pensamento tem que estar elevado ao alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Glória a Deus. Os discípulos foram lá incomodar Jesus e disseram para Jesus: o Senhor não se incomoda, o barco está cheio d'água, nós estamos quase morrendo afogados, faz alguma coisa. É assim que muitas pessoas se dirigem a Deus nos dias de hoje: Senhor, faça alguma coisa. Faça, Senhor, faça alguma coisa. Senhor, olha para nós. É assim ou não é? Não é dessa forma que as pessoas até hoje se dirigem a Deus? Faça alguma coisa, realize alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, porque o poder dele opera dentro da gente. Mas o que ele quer é ver cada um aqui exercitando a fé, é usando a palavra dele. Usa a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tudo você pode
no Senhor que te fortalece. Nós lemos aqui na quarta-feira passada, tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, sem duvidar, Deus vai te conceder. Diga glória a Deus. Não foi isso que nós ouvimos na quarta-feira passada? Foi exatamente isso. Tudo que a gente pedir em oração, crendo, sem duvidar, Deus realiza, Deus faz acontecer. Diga glória a Deus. Diga eu recebo essa palavra. Amém, queridos? Jesus se levanta. Jesus se levanta do sono, do cochilo que ele estava tirando. E aí ele repreende o vento, repreende a tempestade. E a Bíblia diz aqui que tudo fica calmo. Tudo ficou calmo, mas Jesus disse para os seus discípulos: vocês não têm fé? Vocês não têm fé. Cadê a fé de vocês? E eu pergunto para vocês: o que a gente está fazendo aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós nos reunimos aqui para quê? Para louvar a Deus, para adorar a Deus, para ouvir a palavra dele. Agora, se ouvirmos a palavra dele, nos enchemos de fé. E se a fé dele está em nós, a nossa vida tem que mudar, meu irmão, minha irmã. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Se estamos cheios da graça, cheios da presença, cheios da palavra, consequentemente, a fé de Deus a cada dia cresce dentro de nós. E quando surgir o problema, não é para você ficar tímido diante do problema, da dificuldade, da tempestade. Quando vier o problema, você tem que encarar o problema, você tem que encarar a situação, e você tem que ser uma pessoa determinada, e você tem que usar a autoridade de Jesus Cristo sobre a sua vida, que está sobre a sua vida. Quarta-feira nós falamos sobre aquela passagem que Jesus com seus discípulos passam por uma figueira, e Jesus estava com fome, e quando ele se dirigiu até a figueira, só encontrou folhas. Então ele disse para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E ele continuou a caminhada com seus discípulos. No dia seguinte, quando eles estavam voltando pelo mesmo caminho, Pedro avistou a figueira e disse: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E o que Jesus disse? Tenham fé em Deus. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã, pronto para te honrar. Tudo aquilo que você declarar, tudo aquilo que você determinar, crendo sem duvidar, vai acontecer. Toma posse dessa palavra, para a sua vida financeira mudar, para a sua vida familiar mudar, para que todas as áreas da sua vida venham sofrer uma transformação radical, e que sejam transformadas todas as áreas da sua vida para melhor, para que cada um aqui dê testemunho verdadeiro
do Deus que cada um aqui serve. E nós não servimos a qualquer Deus, nós não servimos a um Deus que está morto numa cruz, não, nós servimos um Deus que ressuscitou dentre os mortos, está vivo, e como por exemplo, está nos assistindo nesta congregação, querendo ver a atitude de cada um daqui por diante. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que essa palavra tenha avivado o teu ser, e que você saia daqui hoje acreditando, crendo que sob essa palavra a sua vida será transformada para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos? Você recebeu essa palavra? Glória a Deus. Não deixe o desespero entrar quando você se deparar com um problema. Não deixe o desespero entrar quando você se ver envolvido, envolvida pela tempestade. Tenha calma. Coloca na tua mente, no teu coração, que tudo vai se resolver. E se você fizer isso, você vai ver tudo resolvido para a glória de Deus. Amém, queridos? Levanta a sua mãozinha assim, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio e recebo que sob essa palavra a minha vida vai mudar, os meus problemas serão resolvidos, a tempestade vai passar, digo, o deserto vai passar, em nome de Jesus. Diga, eu tenho certeza, Senhor, que se eu exercitar a fé que o Senhor colocou dentro de mim, tudo se fará novo. Eu creio, Jesus, que o Senhor vai me honrar e vai fazer com que o impossível se torne possível. Diga, eu quero, Jesus, a partir de hoje, ver o sobrenatural acontecer na minha vida. Diga amém, diga glória a Deus, e dá mais um aplauso forte para Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus.